quando quiseres, podes começar. Ok. A exposição agora, estamos no fim de 2018, chama-se Descrições de Imagens, é a segunda parte. Tem um título antes desse, anterior a esse, que é em inglês, Image Descriptions, naturalmente. E a primeira parte dessa série foi exposta no ano passado, 2017, no Porto. Era uma série um conjunto de 8 quadros, tal e qual como este é um conjunto de 8 quadros. Vai aparecer mais um, e eu explico porquê. Não necessariamente pelo simples facto de uma exposição com 8 quadros, e sobretudo no contexto do espaço desta galeria, poder parecer uma exposição pequena, mas porque eu fui obrigado a parar de trabalhar por razões de saúde no fim de agosto de 2017, e há um quadro que já se destinava à série seguinte, com o mesmo título genérico, que até agora está desparceirado, e que, no entanto, tem um destinatário já seguro, também que eu posso explicar, que é o artista Julião Sarmento, que em 2016 tinha organizado uma exposição minha no Museu da Cidade de Lisboa, chamada, o título foi escolhido por ele, Mise en Abîme, eu repito, foi escolhido por ele, e ter, nesse ano, 2016, aparecido também a minha exposição no Museu de Eletricidade, no MAT, chamada Mescoteros. Essa exposição estabeleceu, por assim dizer, o padrão formal e o padrão dos assuntos, se assim me posso exprimir, para as séries seguintes, portanto, para estas image descriptions, e era essencialmente um conjunto de textos. No caso dos Mescoteros, eram 30 textos que obedeciam genericamente, muito genericamente, a um tema, e usavam, como é costume também em arte, sobretudo em arte moderna e contemporânea, usavam, como as pessoas disseram, a ironia, a obliquidade, etc, etc. Não vou explicar sobre textos que não estão aqui presentes. Só para dizer que, ainda hoje, em janeiro de 2018, essa exposição Mescoteros, que, entretanto, tinha feito companhia à primeira edição, à primeira parte das descrições de imagens no Porto, portanto, poupando assim a possibilidade da exposição ser considerada pequenina, visto que os Mescoteros tinham 30 peças, portanto, havia 30 peças de apoio, e então os novos trabalhos eram 8. Aqui são 8 apoiados apenas por um. Esse um é o tal que pertence ao Julião Sarmento, pela única razão de ele ter montado e escolhido essa exposição de 2016, Mise en Abîme, e por se ter dado ao trabalho de negociar, obviamente eu não tinha nem conhecimentos nem meios para isso, negociar com o Centro Galego de Arte Contemporânea a presença lá da minha exposição a partir de outubro do ano passado, da exposição Mise en Abîme, e, mais tarde, de ter feito com que fosse integrada nessa mesma exposição, ou nessa mesma apresentação, a exposição dos Mescoteros. Portanto, há 2 exposições, 2 em 1, neste momento, a serem vistas na Galiza, e, estando eu, de facto, impedido por uma quantidade de razões, o Julião deu-se ao trabalho, como eu disse, de negociar, mas deu-se também ao trabalho de ir lá e, pessoalmente, dirigir a montagem das 2 exposições. Um trabalho que eu desconfio que mais ninguém faria, mas que ele se decidiu a fazer por mim, sem problemas, e é por isso que um quadro que se destina à coleção dele, que é uma coleção conhecida, espero que seja aceite,
vai ser apresentado também aqui. Não é nenhum dos que estão ainda à vista na galeria, não entrou ainda, não chegou ainda cá. As descrições de imagens, como título, aludem a uma prática literária que correspondia a um exercício que inspirava competições poéticas ou competições de composições de prosa, tanto para aprendizes de literatos como para escritores propriamente ditos, durante o que se convenciona agora chamar Antiguidade Clássica. Pressupunha-se então que, por hipótese, um baixo relevo ou uma pintura eram identificados, eram imaginados em todos os seus pormenores, em todos os seus detalhes, em todas as suas características compositivas, e eram então descritos em prosa ou em prosa poética, de forma absolutamente exaustiva, de forma totalmente descritiva, de maneira a não deixar de fora parte nenhuma do assunto, e de forma também a que o exercício de prosa fosse poeticamente, fosse literariamente aceitável ou mesmo de alta qualidade. Esse tipo de competição, esse tipo de exercício desapareceu das práticas literárias já, digamos, há praticamente 2000 anos, mas sobreviveram alguns exemplos, o suficiente para se produzirem ainda 1 ou 2 livros que serão chamados precisamente Descrições de Imagens, no latim ou no grego originais. É apenas uma alusão, visto que os quadros, nos seus textos que são simplificados, são um conjunto de frases que está sempre perto das 20 e poucas, abaixo das 25 e quase sempre acima das 20, frases que são, como eu disse há bocado, um bocado tortas, oblíquas, usam por vezes trocadilhos e citações de frases feitas e de banalidades e de pensamentos, o que se chama pensamentos baratos, usam isso e foram todos produzidos da mesma maneira, usando o mesmo processo do que aqueles que os antecederam, ou seja, os dos Miskoteros. Os Miskoteros tinham sido feitos entre 2015 e 2016 e ainda em 2016 comecei a primeira série das descrições de imagens, que continuaram em 2017. Todos os desta exposição são de 2017, incluindo o tal extra, que pertence a um terceiro conjunto, que seria também de 8 peças, e que eu tencionava ter acabado por volta de finais do ano, de 2017. As descrições são, obviamente, não descrições, ou, no caso de serem descrições, são alusões bastante vagas, bastante oblíquas, como eu disse, e, em geral, problemáticas. Elas podem referir imagens, de facto, ou referir-se a imagens, por exemplo, apresentando parcelas ou farrapos de um diálogo entre personagens imaginárias, que nós não vemos, que estão a falar sobre uma imagem, ou que estão a discutir um acontecimento que pode ser descrito por imagens, ou aludir mesmo ao estilo das descrições de imagens dos antigos e começar por dizer, vemos aqui, então, mas rapidamente esse tipo de assunto, esse tipo de referência direta é perdido para ser substituído por desvios, por divagações, por burrices, por frases mais ou menos misteriosas ou sem explicação, ou por piadas que podem aparecer como à partes ditos por outro, ou ditos pela própria pessoa que está a falar, etc. Portanto, as probabilidades, as possibilidades de leitura tendem a ser, acho eu,
muitas e múltiplas, e por vezes podem levar a complicação, sem que, no entanto, se abandone a possibilidade de, graças, por um lado, à pequena quantidade, à baixa quantidade e à fraca qualidade dos textos, ser muito fácil lê-los, ser muito fácil lê-los de passagem. Existe, entre parênteses direi, um certo problema com a escala, visto que, por exemplo, no espaço desta galeria, Miguel Nabinho, onde me apresento pela primeira vez, não se pode olhar de parede a parede para os quadros na parede do outro lado. Eles já precisam um bocadinho mais de aproximação. Portanto, esse espaço, à partida, não foi tomado em conta. Que é como quem diz também que eles servem, de alguma maneira, um propósito que eu queria desde o princípio, que era exigir um pouco uma certa participação, não direi, mas alguma colaboração pelo espectador. O espectador, para ler, tem de ir ver, tem de se aproximar. Não são coisas absolutamente limpas, no sentido de não exigirem nada e de se imporem diretamente. Essa aproximação, no entanto, não tem de ser nem íntima, nem muito próxima, nem microscópica. No meio da sala, eles passam a ser legíveis. A elegibilidade será uma de outra ordem, da ordem da composição verbal, da composição textual, ou do sentido ou não sentido que as frases ou a sequência das frases possa fazer. Sendo embora apenas, ou já, fortes na numeração, o 39º, perdão, o 39º ao 47º, o 48º quadros, destes com frases, que eu tenho vindo a fazer desde há 3 anos ou 4, algumas pessoas notaram que, desde as formas abstratas, mais ou menos arbitrárias, que os precediam e que agora serviam apenas de fundo, desde essas formas abstratas, desde as abstrações de vária ordem anteriores a essas séries que eu tinha feito durante os anos 90, 80, etc., eu tinha-me afastado, por um lado, bastante do que tinha feito nos anos 60 e 70, na medida em que tinha abandonado completamente qualquer referência à figuração. Ora bem, por outro lado, era dito que se me tinha afastado no aspecto de abandono da figuração ou de distância em relação à figuração, tinha no outro dia recuperado muito disso, do que eu fazia nos anos 70 e 60, na medida em que usava de novo, em grande força, o texto e incorporava o texto nas imagens. Isso, na minha opinião, não quis dizer necessariamente coisa nenhuma, mas são factos, e daí eu citá-los, só para vir dizer que, nesta terceira aparição dos meus quadros só com textos, achei que podia ter graça, ou de repente, enfim, apeteceu-me, em alguns deles, introduzir alguma figuração. E quem cá vier ver, pode ver que alguns deles têm bonecos, alguns deles apresentados até como, alguns desses bonecos, apresentados como quem está a falar ou como quem está a conversar, a dizer as frases que constam de cada um dos quadros, ou de cada um dos quadros dos que têm bonecos, visto que nem todos os têm. Isso não é necessariamente uma evolução, é apenas uma variação, não direi que seja uma decoração, e na realidade é uma introdução a um aspecto que pode ser novo ou não necessariamente, visto que se alguém dirá, ou se alguém disser, que as personagens representadas, coisa que eu não digo sequer que são personagens, ou que são representadas, ou que são elas que falam as vozes que estão escritas. Eu digo, ou pergunto, quem é que diz isso? Ninguém garante isso. Portanto, na minha opinião,
eu estaria a aplicar, a sobrepor a introdução de mais um elemento complicativo e não necessariamente uma explicação, entre aspas, dada àquelas frases. Quanto às formas que são subjacentes a estes dizeres e até à pouca figuração que aparece em alguns destes quadros, essas formas são parentes, são aparentadas, e o processo a que eu chego, ou o processo pelo qual eu chego a elas, é aparentado também ao processo de uma fase ou duas fases anteriores, e essencialmente é um processo de tentativa e erro, como é que costumo dizer nas escolas, ou seja, tentativa e erro e nova tentativa, até a coisa ser considerada satisfatória, mas repito, é um método improvisado em que não há uma grande fuga, uma espécie de decalagem constante sobre o próprio retângulo, que é que fecha o quadro e que dita os limites da pintura. Portanto, são comentários, são elaborações, são arrendelhados, se quisermos, sobre a forma do quadro, mas muitos deles estão cheios de uma quantidade de formas que são alusivas, que são mais ou menos cómicas, que são mais ou menos grotescas, no sentido também do cómico, que são mais ou menos caricaturais, que são quase sempre referíveis a excrescências ou formas orgânicas ou formas de degradação de tecidos ou de degradação de objetos ou de degradação de texturas. São construídos por improviso, como eu disse, submetem-se a regras relativamente simples, portanto, são curvilíneos e simétricos, ou curvilíneos de um lado, retilíneos do outro e, portanto, assimétricos, são pseudogeométricos, em princípio triangulares ou retangulares, descendem, em última análise, de uma série que se chamava bicos, sobretudo e precisamente porque essas formas eram formas em bico de pato, em bico de várias coisas, e assim foram vistas, pelo menos por um crítico de arte, que se lembrou da alusão aí presente, uma maneira de comentar a pintura abstrata nos anos 50, em que alguém se tinha referido, ou tinha usado a frase, não gosto nada da pintura aos bicos. A alusão era essa. Mas pronto, estas formas descendem desses quadros da série Bicos, não foram necessariamente os primeiros no género a ter aparecido. Posso lembrar um pouco, eles apareceram já no princípio do século, os antepassados destes quadros, quando eu decidi fazer muito convencido, por um lado, muito arbitrário, por outro, que para acabar o tipo de pintura que tinha vindo a fazer nos anos 80 e a fazer pouquinho, ou a fazer mais pouquinho, nos anos 90, me bastaria fazer tudo exatamente ao contrário do que eu estava a fazer antes. Ou seja, onde havia grande elaboração, muita sobreposição de camadas, muita sobreposição de translúcidos e de transparentes, muita releitura por cima desses transparentes do que estava em baixo, muita repescagem de apenas partes do que estava por baixo, e por baixo às vezes estavam imagens, onde aparecia disso tudo com formas complicadas, onde a pintura aparecia na realidade como que em negativo. Era simples então fazer tudo com pintura, embora complicada, mas pintura lisa, ou pintura de liso, com formas simplificadas, os tais
os tais bicos curvilíneos ou os tais bicos geométricos. Portanto, instituir um sistema em que tudo era apenas o inverso daquilo que eu tinha vindo a fazer antes. A razão era muito simples, era arbitrária, era a hipótese seguinte: se toda a gente diz mal do que eu faço, então se calhar, se eu fizer exatamente o contrário, toda a gente passa a dizer bem. Infelizmente não foi isso que aconteceu, mas algumas das formas que apareceram logo no princípio dos anos 2000 e por volta de 2003, talvez, sobretudo as que faziam parte de uma série que chamei A Cara de um Gajo, têm ainda a ver com estas. Como eu disse, A Cara de um Gajo tinha essencialmente a ver com os recortes que podemos fazer ou complicar um retângulo, mas tinham também a ver, vistas de outra maneira, com os recortes que antigamente eram feitos nos fotógrafos profissionais quando nos mandavam para casa as cópias dos nossos retratos feitos no fotógrafo. Eu lembro que essas primeiras séries dos anos 2000 foram chamadas tatuagens porque, essencialmente, a linguagem simplificada, os lisos, as formas orgânicas, a mistura de formas orgânicas com formas geométricas, aludiam a linguagens, sobretudo muito queridas, dos repertórios sadomasoquistas, etc., que aparecem frequentemente na pele das pessoas tatuadas. E apareciam também nessa altura e desde há muito tempo. Crescendo muito, inchando bastante e indo até próximo dos limites do quadro, essas formas evoluíram para fazer os tais recortes, as tais caras de um gajo, que por sua vez inspiraram a série Bicos, e a série Bicos, como eu disse, por sua vez inspirou estas formas que estão subjacentes às minhas frases destas últimas séries. Como eu disse, apesar de tudo, elas são improvisadas e, depois de fixadas, têm também 3 ou 4 regras entre aspas. Uma delas é que, em princípio, são poucas, ou eram poucas, as cores ou as tonalidades a usar nos quadros e que a maior parte dos quadros tivesse apenas 2 cores. A da forma interior, a forma aos bicos, e a da forma exterior, a moldura. Algumas, obviamente, complicaram-se um tanto ou quanto, para vários tons ou várias cores, e, desde que apareceu, em algumas das peças, a figuração, obviamente isso incluiu a necessidade de fazer aparecer mais umas quantas cores para distinguir essa figuração dos respectivos fundos. É possível dizer, sim senhora, que essa figuração encontra, de uma forma ou de outra, a figuração que eu usei nos anos 60 e nos anos 70, mas em relação a essa figuração, tanto a essa figuração como a esta, há uma coisa que eu tenho a dizer que não sei se vai parecer, ou se eu já dizia na altura, e já na altura era acusado de parecer um bocado hipócrita ou jesuítico, ou de estar a arranjar um pretexto ou uma desculpa. O que eu dizia era que, na realidade, eu não sou um pintor, nem fui nunca, digo agora, um pintor figurativo, mas que era um pintor ou um artista que usava a figuração. Acontecendo, no entanto, que a figuração que eu uso é alusiva a vários campos ou várias fontes que me podem fornecer ideias figurativas, mas sou eu que a produzo, sou eu que a invento. Essa invenção da minha própria figuração faz, evidentemente, com que, de acordo com muitas fórmulas, eu fosse considerado figurativo. De tal maneira que, enfim, muitos dos piores equívocos sobre o meu trabalho vêm logo daí. Eu estou habituado a ver amigos meus escrever sobre mim que eu sou ou que eu era, um pintor político, ou um pintor dedicado a temas sociais, ou um pintor
satírico de aspectos da nossa sociedade e tal, quando na realidade os meus alvos não eram senão alvos internos, completamente internos, ao mundo das artes, aos problemas artísticos, aos problemas estéticos, a problemas intelectuais, etc. Ou seja, usava um repertório cómico, um repertório das anedotas, um repertório satírico, se quisermos, um repertório baixo, um repertório de baixíssima cultura, para discutir ou para pensar sobre, achava eu, se calhar pretenciosamente, assuntos específicos às artes, assuntos estéticos mais ou menos importantes. Tudo isso me faz parecer que estou a querer colocar-me, enfim, num nível de superioridade intelectual que eu não quero pretender de forma nenhuma, e por agora direi que muitas das coisas que eu dizia ou que queria dizer com a figuração, que as torno agora a dizer com as tais frases patetas ou imbecis ou com as citações de banalidades às quais recorro tantas vezes. Esqueci-me de dizer há bocado, na primeira parte deste discurso, que é um bocadinho desconchavado, esqueci-me de dizer há bocado que muitas das frases, ou quase todas as frases, são formadas também recorrendo a métodos de acaso, ou seja, elas são colagem. Portanto, quando eu falo nas banalidades, nas frases feitas, às vezes há fragmentos dessas banalidades e frases feitas que permanecem nas frases, como às vezes há fragmentos de frases que faziam sentido. Mas, essencialmente, os métodos são, enfim, colagens obtidas com muito tempo de trabalho ao computador, sensivelmente mais tempo para cada quadro do que aquele que ele demora a fazer. Eu diria que, imaginando as 8 horas de trabalho, 8, 9, 10 horas de trabalho por dia, cada quadro destes demora 20 a 25 dias a fazer. Com sorte, 18 ou 19 dias. E certamente cada um deles tem mais tempo de trabalho ao computador para a composição do texto do que o tempo propriamente dito da pintura. Não esquecendo o facto de que todos os textos vão continuando a ser trabalhados, mesmo enquanto eu já estou a pintar os outros. Há sempre os intervalos da secagem, as noites durante as quais não trabalho, etc. E esses textos continuam em elaboração, o que leva a ver, ou dá para perceber, que quanto mais do princípio os textos são, menos elaborados eles foram. Quanto mais perto do fim das séries, mais elaboradas foram. Tirando as exceções em que, como também pode acontecer, os métodos aleatórios me façam mudar de ordem ou mudar completamente de ordem um conjunto completo de textos. Tu, a essa altura, dizes que, não estou um bocadinho jocoso, que até à altura os teus quadros eram mais compostos, eram mais trabalhados, e depois começaste a fazer estas formas mais depuradas. E que as começaste a fazer porque a crítica dizia mal daquela forma, e eu queria te perguntar se tu só mudaste porque a crítica dizia mal ou se tu foste à procura de outra coisa. E depois, na sequência, se foi uma coisa, portanto, ou seja, só a crítica disse mal e eu vou mudar, ou se é uma coisa também interna, não é? Que tu foste procurar outra coisa. E depois a outra coisa que queria também comentasses é que parece que realmente tu começas a tirar elementos, não é? E as formas começam a ficar mais simples, mas depois queria te perguntar se quando entram as frases e agora esta figuração, não estás a voltar ao princípio. Ou eu diria que se não há uma tendência sempre no teu trabalho para que tu, a essa altura, pôs mais elementos. E se não arranjaste primeiras frases, porque não é uma coisa tão... não é uma coisa tão visual e imediata, para voltar porque tu sentiste que faltava qualquer coisa.
Eu queria que me falasses sobre estas duas coisas. Uma é se quando tu depuraste o teu trabalho... Se eu me esquecer da segunda parte, Está bem. fazes uma pergunta outra vez. Quando eu há bocado disse que no princípio dos anos 2000 eu teria mudado todos os meus processos, porque até aí, ou em relação às coisas que eu fazia antes, ou na generalidade das coisas dos anos 80 e 90, que eu teria críticas negativas. Obviamente estava a ser jocoso, é verdade. É verdade, por outro lado, que havia críticas negativas. Por outro, também havia, até talvez em excesso, um exagero de críticas positivas que consideravam a beleza ou as maravilhosas texturas e uma quantidade de coisas. Portanto, obviamente que eu estava a dizer uma verdade com a qual estava a brincar, estava a dizer uma verdade que era uma mentira e estava, de facto, a dizer que, como toda a gente e como todos os artistas em muitos momentos de carreira ou em alguns momentos de carreira, estava a sentir necessidade de mudar e aí o que eu posso dizer é que quando descrevo uma mudança radical, ou seja, o ter deixado de fazer preto para fazer branco, ter deixado de fazer coisas aos bicos para fazer coisas redondas, ter deixado de fazer coisas às pintas para fazer coisas às riscas, esse género de oposições, eu estaria em grande parte a brincar. Ou seja, houve mudanças que foram deliberadas. As mudanças deliberadas, obviamente, não podem nunca ser tão artificiais quanto isso, correspondem a necessidades que se vão fazendo sentir e que às tantas se tornam conscientes e ao tornarem-se conscientes exigem de nós precisamente uma deliberação e essa deliberação depois traduz-se em decisões e em vontade de seguir essas decisões. Uma outra coisa na qual eu não me tenha talvez explicado muito bem foi no regresso da figuração. Há um argumento que eu acho muito subtil e muito bem posto, e que já me foi atirado várias vezes, ou seja, quando fiz a referência a ter regressado aos anos 60, quando passei a usar extensamente e intensivamente textos, e nos anos 60 eu usava muito textos, é possível que isso seja verdade. Quando faço aparecer ou faço entrar agora meia dúzia de bonecos nos quadros, isso não é necessariamente um regresso. Isto é a minha resposta a quem possa perguntar-me se de facto essa figuração é um regresso à figuração dos anos 60. Porquê? Porque o regresso à figuração está no regresso aos textos e não no regresso à figuração. Mas, se quisermos ser mais abrangentes, como se costuma dizer, também podemos pensar que, muitas vezes, de formas diferentes, de formas disfarçadas de propósito, de formas explícitas ou de formas subtilmente desviadas, o trabalho dos artistas é feito de uma quantidade de regressos, de uma quantidade de reabsorções, de uma quantidade de chamadas de novo à presença de coisas que julgávamos já ter ultrapassado, julgávamos ter esquecido, para usar uma das piores imagens a que eu posso recorrer. Há certos cozinhados, pelo menos um ou dois até no folclore português, nos quais a panela pode ficar sempre ao lume e nunca temos a certeza de, quando a concha vai lá abaixo,
se traz um conjunto de ingredientes que são todos da semana anterior ou da véspera, ou se não trará, por sinal, alguma coisa que é de há 2 anos, porque isso é perfeitamente possível acontecer. Aqui eu estou a citar, se não me engano, Anatole France, quando fala precisamente numa feijoada que está sempre ao lume. Eu, em tempos, usei esta imagem para fazer uma equiparação às coisas que se dizem habitualmente sobre a cultura, aquilo que se chama cultura. E estou, neste momento, a fazer essa equiparação às coisas que acontecem dentro da obra de cada artista. Quanto a esses regressos, a essas reabsorções, a essas repescagens, eu suponho que elas não são, nem têm que ser, no meu caso, disfarçadas. Elas serão relativamente óbvias. Não acredito que isto anteceda uma fase nova, figurativa, uma fase neo-anos 60 dos meus, em primeiro lugar, porque já tenho muito pouco tempo para isso. Em segundo lugar, porque me apetece pouco. E em terceiro lugar, porque acho que ainda, se tiver coisas para fazer, tenho outras coisas para fazer.